A verdade brutal de Schopenhauer sobre a riqueza. Quanto mais você tem, mais vazio se sente. Existe um momento silencioso na vida em que o ser humano percebe uma verdade que tentou evitar durante anos. Nada do que ele conquistou conseguiu preenchê-lo. O dinheiro chegou. O reconhecimento chegou. As pessoas começaram a admirá-lo. Talvez até tenham invejado sua vida. Mas quando a noite chega e o silêncio finalmente toma conta do ambiente, alguma coisa continua faltando. E esse é o vazio que quase ninguém tem coragem de confessar. Porque o mundo moderno ensinou uma mentira perigosa, a de que felicidade é uma recompensa para quem acumula mais. Mais dinheiro, mais status, mais poder, mais validação, mais atenção. Desde criança você foi treinado para acreditar nisso. Trabalhe mais, conquiste mais, compre mais, mostre mais, deseje mais. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas hoje vivem emocionalmente cansadas. Nunca houve tanto conforto, nunca houve tanta tecnologia, nunca houve tantas possibilidades. E ao mesmo tempo, nunca existiu tanta ansiedade escondida atrás de rostos aparentemente felizes. Arthur Schopenhauer percebeu isso muito antes do mundo moderno existir. Ele enxergou algo perturbador sobre a mente humana. Algo que poucas pessoas conseguem aceitar. O desejo humano nunca descansa. O homem acredita que sofrerá menos quando alcançar aquilo que deseja, mas quando finalmente consegue, descobre que a paz durou apenas alguns instantes. Então nasce uma nova necessidade, uma nova busca, uma nova sede. E é assim que muitas pessoas passam a vida inteira correndo, sem perceber que talvez estejam correndo para o lugar errado, porque existe uma diferença brutal entre conforto e paz interior. E talvez o maior erro da humanidade tenha sido acreditar que riqueza e felicidade são a mesma coisa. A primeira ilusão. Você foi ensinado a desejar. Antes mesmo de descobrir quem você realmente era, o mundo já havia decidido aquilo que você deveria desejar. Observe uma criança. Ela nasce sem precisar de status, sem precisar impressionar ninguém, sem sentir vergonha de não possuir determinadas coisas. Mas lentamente, o mundo começa a programar sua mente. Ela aprende que algumas pessoas valem mais que outras. Aprende que sucesso significa admiração. Aprende que riqueza significa importância. Aprende que felicidade parece estar sempre na próxima conquista. E sem perceber, ela começa a correr. A sociedade moderna não vende apenas produtos. Ela vende identidades. Ela convence o ser humano de que ele precisa provar constantemente o próprio valor. Um carro deixa de ser apenas um carro. Uma casa deixa de ser apenas um lugar. Dinheiro deixa de ser sobrevivência. Tudo se transforma em validação emocional. E esse talvez seja o início da prisão. Porque o problema nunca foi desejar. O problema começa quando o desejo se torna a única esperança de felicidade. As pessoas já não sabem mais descansar. Não sabem mais apreciar. Não sabem mais existir sem comparação. Sempre existe alguém mais rico, mais admirado, mais bonito, mais desejado. E quanto mais o ser humano se compara, mais vazio ele se sente. A mente moderna vive em estado permanente de insuficiência. Ela nunca olha para aquilo que possui. Ela olha apenas para aquilo que ainda falta. Schopenhauer acreditava que esse ciclo era uma das maiores tragédias da existência humana. Porque o homem passa grande parte da vida acreditando que será feliz quando finalmente alcançar algo. Mas existe uma pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer. E se o vazio continuar mesmo depois da conquista? O momento mais perigoso da vida. Existe um momento extremamente perigoso na vida de qualquer ser humano. O momento em que ele finalmente conquista aquilo que passou anos desejando. Porque enquanto o sonho ainda está distante, a mente continua acreditando que a felicidade virá junto com ele. A esperança mantém o homem em movimento. Ele suporta o cansaço, a pressão, a ansiedade, as noites mal dormidas, porque acredita que tudo fará sentido quando finalmente chegar lá. Mas então o objetivo é alcançado. O dinheiro entra na conta. O reconhecimento aparece. As pessoas começam a notar sua existência. E por alguns instantes,
existe euforia. Mas algo estranho acontece logo depois. O silêncio volta. E dentro desse silêncio, o vazio permanece exatamente onde sempre esteve. Esse é o momento que poucas pessoas conseguem suportar emocionalmente. Porque fracassar dói. Mas descobrir que o sucesso não trouxe paz pode ser ainda mais assustador. Muitas pessoas passam anos perseguindo uma ideia de felicidade, apenas para descobrir que estavam perseguindo uma sensação temporária. Schopenhauer entendia algo que a maioria prefere ignorar. O prazer humano tem vida curta. A mente se acostuma rapidamente com qualquer conquista. Aquilo que ontem parecia extraordinário, hoje se torna normal. E então nasce uma nova necessidade, um novo desejo, uma nova meta, uma nova corrida. É por isso que tantas pessoas vivem presas em ciclos intermináveis de insatisfação. Elas acreditam que precisam de mais dinheiro, mais conquistas, mais reconhecimento. Mas o problema raramente está na quantidade. O problema está na expectativa silenciosa de que alguma coisa externa será capaz de preencher uma ausência interna. E talvez seja exatamente aqui que nasce a exaustão moderna. O ser humano já não sabe mais viver. Ele apenas persegue versões futuras de si mesmo, persegue validação, persegue sensações rápidas de prazer, mas nunca para tempo suficiente para perceber uma verdade desconfortável. A mente que não consegue encontrar paz no presente, também não conseguirá encontrá-la na próxima conquista. E quanto mais o homem tenta fugir desse vazio através do acúmulo, mais dependente ele se torna da própria busca. É nesse ponto que riqueza deixa de ser liberdade e começa a se transformar em prisão psicológica. A mente humana nunca descansa. Existe uma armadilha invisível dentro da mente humana que destrói silenciosamente a paz de milhões de pessoas. Ela faz o homem acreditar que sempre falta alguma coisa, mesmo quando tudo parece estar bem, mesmo quando a vida melhora, mesmo quando o dinheiro aumenta, mesmo quando os sonhos começam a se realizar. A mente continua inquieta. Schopenhauer acreditava que o desejo humano funciona como uma força insaciável, uma fome que nunca desaparece completamente. O homem deseja porque acredita que o desejo será o fim do sofrimento. Mas assim que conquista aquilo que queria, a mente cria uma nova ausência, e então o ciclo recomeça. Observe quantas pessoas vivem incapazes de aproveitar aquilo que já possuem. Elas transformam cada conquista em algo temporário. Nunca param, nunca respiram, nunca sentem que chegaram, porque foram treinadas para buscar, não para apreciar. Talvez uma das maiores tragédias da vida moderna seja exatamente essa. O ser humano perdeu a capacidade de sentir presença. Ele vive sempre projetado no próximo objetivo. Quando eu ganhar mais dinheiro, quando minha vida melhorar, quando eu conquistar aquilo, então finalmente serei feliz. Mas esse finalmente nunca chega, porque a mente transforma a felicidade em uma linha invisível no horizonte. Quanto mais o homem avança, mais distante ela parece ficar. E é exatamente isso que destrói tantas pessoas emocionalmente. Elas passam anos alimentando expectativas gigantescas sobre o futuro, enquanto ignoram completamente o vazio que cresce dentro delas no presente. O mundo moderno acelerou ainda mais esse processo. As redes sociais transformaram desejo em espetáculo. Agora o homem não deseja apenas para si. Ele deseja para ser visto. Deseja para provar valor. Deseja para não se sentir inferior. Deseja para evitar a sensação de fracasso. E sem perceber, começa a depender emocionalmente da validação dos outros. Essa é a nova pobreza da humanidade. Uma pobreza invisível. Pessoas cercadas de conforto, mas incapazes de sentir paz. Pessoas que possuem quase tudo, mas vivem atormentadas pela sensação de insuficiência. Schopenhauer enxergava algo brutal nisso tudo. O homem não sofre apenas porque lhe falta algo. Ele sofre porque sua mente foi condicionada a nunca considerar nada suficiente. E enquanto essa verdade não for compreendida, nenhuma conquista será capaz de silenciar completamente a inquietação interior.
A riqueza moderna criou uma nova forma de pobreza. Existe uma forma de pobreza que quase ninguém consegue enxergar. Ela não aparece nas roupas, não aparece nas redes sociais, não aparece nas fotografias sorridentes publicadas todos os dias. Porque essa pobreza não é financeira, ela é emocional. Nunca houve tantas pessoas cercadas de conforto e ao mesmo tempo tão vazias por dentro. O homem moderno vive cercado de estímulos, luzes, telas, informações, consumo, distrações infinitas. Mas quanto mais o mundo oferece prazer imediato, menos o ser humano consegue sentir satisfação verdadeira. Schopenhauer provavelmente olharia para a sociedade atual com espanto, porque o mundo transformou o desejo em combustível econômico. Hoje tudo foi construído para manter a mente humana inquieta. Você abre o celular e imediatamente alguém parece mais feliz do que você, mais rico, mais bonito, mais admirado, mais realizado. E sem perceber, a comparação começa a destruir silenciosamente sua paz interior. O homem moderno raramente descansa emocionalmente. Mesmo quando está parado, sua mente continua correndo, correndo atrás de aprovação, correndo atrás de reconhecimento, correndo atrás da sensação de importância. E talvez seja exatamente isso que esteja adoecendo tantas pessoas. A sociedade ensinou o homem a acumular coisas, mas nunca ensinou como lidar com o próprio vazio. Por isso existem pessoas milionárias emocionalmente destruídas. Pessoas que possuem casas enormes, mas não suportam o próprio silêncio. Pessoas admiradas por todos, mas profundamente desconectadas de si mesmas. Porque existe um ponto em que riqueza deixa de ser conforto e começa a funcionar como anestesia emocional. Muitas pessoas usam dinheiro para fugir da própria inquietação interior. Compram para aliviar a ansiedade. Trabalham compulsivamente para evitar o silêncio. Buscam status para esconder inseguranças que nunca foram resolvidas. Mas nenhum excesso consegue apagar completamente aquilo que existe dentro da mente humana. E quanto mais alguém tenta preencher esse vazio através do mundo externo, mais dependente se torna da próxima distração. Esse talvez seja o ciclo mais perigoso da vida moderna. O homem perdeu a capacidade de permanecer em paz consigo mesmo. Ele precisa de barulho constante, consumo constante, estimulação constante. Porque no momento em que tudo silencia, ele começa a ouvir aquilo que tentou evitar durante anos. O próprio vazio. O silêncio que o dinheiro não consegue preencher. Existe um tipo de silêncio que assusta mais do que o fracasso. O silêncio que aparece quando todas as distrações desaparecem. Quando o celular finalmente é desligado. Quando ninguém está olhando. Quando não existe plateia. Quando não existe trabalho para ocupar a mente. Quando o mundo para de fazer barulho. É nesse momento que muitas pessoas descobrem algo perturbador. Elas não sabem mais ficar sozinhas consigo mesmas. Schopenhauer acreditava que grande parte do sofrimento humano nasce exatamente dessa incapacidade de suportar a própria consciência. Por isso, o homem busca distrações o tempo inteiro. Ele teme o silêncio porque o silêncio revela aquilo que o barulho consegue esconder. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas hoje vivem emocionalmente dependentes de estímulos constantes. Sempre alguma coisa tocando. Sempre alguma coisa acontecendo. Sempre alguma coisa preenchendo o vazio temporariamente. Porque quando tudo silencia, a inquietação aparece. Muitas pessoas acreditam que o problema está na falta de dinheiro. Mas mesmo depois da riqueza, o desconforto continua existindo. Porque existem dores que não pertencem ao mundo material. Elas pertencem à alma humana. Observe quantas pessoas aparentemente bem-sucedidas vivem mergulhadas em ansiedade. Elas conquistaram aquilo que milhões desejam, mas continuam emocionalmente cansadas. Isso acontece porque conforto não elimina vazio existencial. Dinheiro consegue comprar experiências, consegue comprar segurança, consegue comprar prazer momentâneo, mas não consegue ensinar o homem a conviver consigo mesmo. E esse talvez seja o maior choque da vida adulta. Perceber que algumas das dores mais profundas da existência continuam presentes, mesmo quando tudo parece estar dando certo.
Schopenhauer enxergava a solidão de forma brutalmente honesta. Para ele, o homem frequentemente usa o mundo externo como fuga da própria mente. Mas existe um momento inevitável em que nenhuma distração consegue impedir o encontro consigo mesmo. E quando esse encontro acontece, muitas pessoas percebem que passaram anos tentando preencher uma ausência que jamais esteve do lado de fora. Talvez por isso tanta gente viva em movimento constante. Porque parar significa sentir. E sentir significa encarar perguntas que assustam profundamente. Quem eu sou sem minhas conquistas? Quem eu sou sem reconhecimento? Quem eu sou quando ninguém está me admirando? Poucas pessoas conseguem responder isso sem medo, porque a maioria construiu a própria identidade em cima daquilo que possui, e não daquilo que realmente é. O paradoxo da felicidade. Quanto mais o homem tenta capturar a felicidade, mais ela parece escapar de suas mãos. Esse é um dos paradoxos mais cruéis da existência humana. A maioria das pessoas acredita que felicidade é um objetivo, uma recompensa, um destino final. Mas Schopenhauer enxergava algo muito mais desconfortável. O próprio desejo obsessivo por felicidade pode se transformar em sofrimento. Porque o homem moderno não apenas quer viver, ele quer sentir prazer constante, quer satisfação constante, quer entusiasmo constante, quer sentir que sua vida está sempre extraordinária. E quando isso não acontece, ele acredita que existe algo errado consigo mesmo. Talvez seja por isso que tantas pessoas hoje vivem frustradas sem entender exatamente o motivo. Elas transformaram felicidade em obrigação. O problema é que a mente humana não foi feita para permanecer em estado contínuo de satisfação. A vida possui silêncio, possui tédio, possui vazio, possui insegurança, possui momentos sem brilho. Mas o mundo moderno convenceu o homem de que qualquer desconforto precisa ser eliminado imediatamente. Então ele corre novamente para distrações. Mais consumo, mais dopamina, mais entretenimento, mais validação, mais excessos. Tudo para evitar o contato com o próprio desconforto interior. Só que quanto mais o homem foge de si mesmo, mais dependente se torna da próxima sensação de prazer. E é aqui que nasce o ciclo silencioso da infelicidade moderna. A mente nunca aprende a descansar. Nunca aprende a existir sem estímulo. Nunca aprende a encontrar paz na simplicidade. Ela apenas exige mais. Mais emoção, mais novidade, mais intensidade. Schopenhauer entendia algo que poucos conseguem aceitar. A felicidade não desaparece porque o homem possui pouco. Ela desaparece porque o desejo humano não conhece limites. E talvez seja exatamente por isso que algumas das pessoas mais simples do mundo conseguem experimentar momentos de paz, enquanto outras, cercadas de luxo, vivem emocionalmente atormentadas. Porque existe uma diferença enorme entre prazer e tranquilidade interior. Prazer é intenso, rápido, instável. Paz interior é silenciosa. E o homem moderno está tão acostumado ao excesso de estímulos que já não consegue reconhecer o valor do silêncio emocional. Talvez a verdadeira tragédia não seja o sofrimento. Talvez seja passar a vida inteira acreditando que a próxima conquista finalmente trará uma felicidade permanente que nunca existiu. A frase que destrói a ilusão. Existe uma frase de Arthur Schopenhauer que talvez seja uma das descrições mais honestas já feitas sobre a riqueza e o desejo humano. A riqueza é como água do mar. Quanto mais bebemos, mais sede sentimos. Poucas pessoas compreendem a profundidade brutal dessa ideia. Porque o problema nunca foi apenas o dinheiro. O problema é aquilo que o homem espera sentir através dele. Segurança, importância, admiração, superioridade, paz, valor pessoal. A riqueza se torna perigosa quando deixa de ser ferramenta e passa a funcionar como esperança emocional. Nesse momento, o homem começa a acreditar que sua felicidade depende da próxima conquista. E então nasce uma sede impossível de saciar. Quanto mais ele possui, mais medo sente de perder. Quanto mais conquista, mais precisa provar. Quanto mais sobe, mais vazio se torna o silêncio dentro dele. Porque desejos materiais possuem uma característica cruel. Eles aliviam momentaneamente a inquietação, mas nunca a eliminam completamente.
A satisfação dura pouco. A mente rapidamente se adapta. Aquilo que ontem parecia extraordinário, amanhã se transforma em normalidade. E então surge uma nova necessidade, uma nova ambição, uma nova comparação, uma nova corrida. É exatamente assim que milhões de pessoas passam a vida inteira aprisionadas em ciclos invisíveis de insatisfação. Elas acreditam que estão buscando felicidade, quando na verdade estão apenas tentando anestesiar uma inquietação que nunca aprenderam a compreender. Schopenhauer percebia que o homem frequentemente usa conquistas externas para fugir de conflitos internos, mas nenhum excesso consegue resolver permanentemente aquilo que nasce dentro da consciência humana. E talvez seja por isso que tantas pessoas hoje vivem cansadas mesmo tendo alcançado objetivos que antes pareciam impossíveis. Porque o vazio não desaparece quando a conta bancária aumenta. Em muitos casos, ele apenas muda de aparência. O homem compra coisas novas, viaja, acumula experiências, busca reconhecimento, mostra sucesso. Mas dentro dele, continua existindo uma pergunta silenciosa que riqueza nenhuma consegue responder. Por que ainda não me sinto completo? E talvez essa seja a verdade mais difícil de aceitar. Talvez o vazio nunca tenha sido falta de coisas. Talvez ele tenha nascido da própria incapacidade humana de encontrar valor em si mesmo, sem depender constantemente do mundo externo. O que a sociedade nunca ensinou. Existe uma pergunta que quase ninguém faz durante a própria vida. Em que momento o ser humano começou a acreditar que precisava conquistar algo para merecer paz? Observe como a sociedade condiciona silenciosamente a mente humana. As pessoas aprendem desde cedo que descanso deve ser merecido, que felicidade deve ser conquistada, que valor pessoal depende de desempenho. Então o homem cresce acreditando que nunca pode parar. Se parar, sente culpa. Se desacelerar, sente medo. Se não estiver produzindo, sente que perdeu valor. E sem perceber, ele transforma a própria existência em uma corrida permanente contra si mesmo. Schopenhauer enxergava algo profundamente triste nisso. O homem moderno raramente vive. Ele apenas tenta alcançar versões futuras de felicidade. Sempre existe uma condição. Quando eu conseguir aquilo, quando minha vida melhorar, quando eu tiver mais dinheiro, quando finalmente me reconhecerem, então talvez eu consiga sentir paz. Mas existe um problema devastador nessa lógica. A paz sempre fica presa no futuro. E uma mente que vive aprisionada no futuro nunca consegue descansar completamente no presente. Talvez seja por isso que tantas pessoas vivem emocionalmente esgotadas sem entender exatamente o motivo. Elas não estão apenas trabalhando, estão tentando justificar a própria existência através das próprias conquistas. E isso cria uma dependência emocional extremamente perigosa. Porque quando o homem transforma resultados externos em fonte de valor pessoal, qualquer fracasso começa a destruir sua identidade. Uma perda financeira deixa de ser apenas uma perda. Ela se transforma em sensação de inutilidade. A falta de reconhecimento deixa de ser algo passageiro. Ela se transforma em vazio emocional. É nesse ponto que riqueza deixa de servir ao homem. E o homem começa a servir à própria necessidade de validação. A sociedade ensinou milhões de pessoas a construir uma imagem forte por fora, enquanto emocionalmente continuam frágeis por dentro. E talvez seja exatamente isso que Schopenhauer tentava revelar. O sofrimento humano não nasce apenas da falta de coisas. Ele nasce principalmente da escravidão psicológica ao desejo constante. Porque uma mente incapaz de sentir valor sem aprovação externa nunca conseguirá experimentar verdadeira liberdade. Talvez liberdade não seja possuir tudo. Talvez liberdade seja não depender de tudo para conseguir sentir paz. E poucas pessoas conseguem compreender isso antes de passarem anos correndo atrás de uma felicidade que continua sempre distante. Talvez você esteja correndo para o lugar errado. Existe um momento na vida em que o homem começa a perceber algo extremamente desconfortável. Ele passou anos correndo, mas nunca perguntou para onde. A sociedade ensinou milhões de pessoas a perseguirem sucesso sem jamais questionar o significado dessa busca.
Então elas acordam cedo, trabalham até a exaustão, acumulam, competem, tentam provar valor constantemente. Mas poucas param para refletir sobre uma pergunta essencial: o que exatamente estou tentando preencher dentro de mim? Schopenhauer acreditava que a maior parte da humanidade vive presa em movimentos automáticos. Deseja porque aprendeu a desejar. Corre porque todos estão correndo. Busca porque sente medo de parar. E talvez seja exatamente esse medo que mantém tantas pessoas emocionalmente aprisionadas. Porque parar exige coragem. Parar significa encarar o silêncio. Encara a própria mente. Encara a própria inquietação. E muitas pessoas preferem continuar ocupadas, porque o movimento constante impede o encontro consigo mesmas. Talvez por isso tanta gente tenha medo da solidão, não da ausência de pessoas, mas da ausência de distrações. Quando tudo silencia, o homem finalmente escuta aquilo que tentou abafar durante anos. A própria exaustão emocional, o vazio, a ansiedade, a sensação de desconexão. E então surge uma percepção assustadora. Talvez o problema nunca tenha sido falta de sucesso. Talvez o problema tenha sido acreditar que sucesso resolveria algo que sempre pertenceu ao interior da consciência humana. Esse é o ponto em que muitas ilusões começam a desmoronar. O dinheiro deixa de parecer salvação. O status perde parte do brilho. A necessidade de aprovação começa a revelar sua fragilidade. E pela primeira vez, o homem percebe que passou grande parte da vida tentando conquistar o mundo externo, enquanto ignorava completamente o próprio mundo interior. Schopenhauer enxergava uma verdade que continua perturbadora até hoje. O ser humano pode possuir quase tudo, e ainda assim, continuar profundamente vazio. Porque riqueza não cura a ausência de sentido. Reconhecimento não elimina insegurança. Prazer não substitui paz interior. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas vivem cercadas de excessos, mas continuam emocionalmente famintas. Elas alimentam desejos, mas nunca alimentam a própria consciência. E talvez a verdadeira liberdade comece exatamente aqui. No instante em que o homem percebe que sua paz não pode depender eternamente da próxima conquista. Porque algumas sedes da alma, nenhum excesso consegue matar. Talvez a maior tragédia da vida humana seja esta: passar anos tentando preencher com conquistas externas, um vazio que nunca nasceu do lado de fora. O homem moderno foi ensinado a acreditar que felicidade é resultado de acúmulo, mais dinheiro, mais reconhecimento, mais prazer, mais experiências, mais aprovação. Mas quanto mais ele tenta preencher a própria vida através do excesso, mais distante parece ficar daquilo que realmente procura, porque existem sedes que pertencem à alma, e nenhuma riqueza consegue satisfazê-las completamente. Schopenhauer compreendia algo profundamente desconfortável. O sofrimento humano não desaparece simplesmente porque a vida melhora. Em muitos casos, ele apenas muda de forma. O homem pobre sofre pela falta. O homem rico frequentemente sofre pelo vazio. E talvez seja exatamente isso que o mundo evita admitir. Porque a sociedade inteira foi construída em cima da ideia de que possuir mais significa viver melhor. Mas viver melhor e sentir paz não são necessariamente a mesma coisa. Existem pessoas simples que dormem tranquilamente. E existem pessoas cercadas de luxo incapazes de silenciar a própria mente durante a noite. Isso acontece porque paz interior não nasce do excesso. Ela nasce da relação que o homem desenvolve consigo mesmo. Talvez o verdadeiro problema nunca tenha sido riqueza. O problema começa quando o homem deposita nela a esperança de encontrar sentido para a própria existência. Porque quando o significado da vida depende apenas de conquistas, a alma se torna eternamente dependente da próxima vitória. E nenhuma vitória dura para sempre. Tudo passa. Tudo perde intensidade. Tudo se torna comum com o tempo. É por isso que tantas pessoas vivem aprisionadas em ciclos intermináveis de busca. Elas não sabem mais contemplar, não sabem mais sentir presença, não sabem mais existir sem ansiedade.
sempre esperando o próximo momento, a próxima conquista, a próxima sensação. Mas talvez a vida esteja tentando ensinar algo que poucos conseguem ouvir no meio de tanto barulho. A paz que depende de circunstâncias externas sempre será frágil. Talvez a verdadeira liberdade comece quando o homem finalmente entende que valor pessoal não pode depender eternamente de dinheiro, status ou reconhecimento. E talvez seja exatamente aqui que nasce a consciência mais difícil de todas. Quanto mais o homem tenta preencher o vazio apenas através do mundo externo, mais distante ele fica de si mesmo. Porque algumas sedes da alma, nenhum excesso consegue matar.